tá? Se estiver tudo certo ou não estiver fazendo nada errado, tá gravando, tá? Mas, gente, mais uma vez, muito bom, alegria revê-los aqui, ainda que não pessoalmente. E aí eu já quero convidar para a gente começar fazendo uma oração e em seguida a leitura do texto que eu coloquei lá no grupo, que é o texto base de João capítulo 1, versos 43 até o fim do capítulo, que é o verso 51, né, que dá base para esse episódio 2 da segunda temporada, que é onde nós vamos basear o estudo. Já vou pedir antes até de fazer a oração, que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo, eu estou com a faringite, então de vez em quando pode dar uns pigarros aí, né? Vocês aguentem firme aí, que eu vou, se Deus quiser, conseguir chegar até o fim. Tá? Mas vamos lá, vamos orar, pedir a Deus que nos ilumine o entendimento mais esse estudo aqui. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para nos reunirmos em torno da sua palavra. Nós costumávamos fazer esses encontros pessoalmente, não temos conseguido, mas temos utilizado os recursos que estão disponíveis. E eu quero te agradecer, ó Pai, pelas vidas que aqui estão, para acompanhar esse estudo, interessados em se reunir em torno da sua palavra. Há alguns que não conseguiram se reunir, já tinham compromissos, mas que assistirão depois deste momento o que ficará gravado, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que fale com cada uma dessas vidas, Pai. Tanto nós que estamos aqui, como aqueles que virão depois, que ouvirão depois o conteúdo gravado, Senhor. Que o Senhor ministre ao coração de cada um, que torne particular, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor dilate o nosso entendimento, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, na compreensão da Tua palavra, para que possamos crescer naquilo que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. Nós te pedimos e te agradecemos de antemão, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Bom, gente, eu quero agora fazer a leitura do texto junto com vocês, que eu já mandei, acredito que vocês já o tenham em mãos aí, então já, sem delongas, vou partir para a leitura do texto, João, capítulo 1, versos 43 a 51, que nos diz o seguinte: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, esse é o texto que é base para esse episódio, que é o segundo episódio da segunda temporada da série The Chosen, né? Então, esse texto, ele relata aquilo que a gente assiste nesse episódio, que é o encontro de Felipe com Jesus, que se dá no início do episódio, e o encontro de Natanael com Jesus, que se dá no final do episódio. Mas o episódio, em sua liberdade poética, nos traz algumas coisas que o texto bíblico não traz, mas são muito significativas. Mas
antes da gente mergulhar no que... Porque o episódio gira muito em torno do encontro de Natanael com Jesus, da vida de Natanael, tudo que estava acontecendo ali, eu quero falar rapidamente aqui desse encontro de Felipe com Jesus, né? O Felipe era de Cesareia, de Betsaida, e isso tem relação com o texto lido que nós temos aqui, porque o verso 43 diz que ele foi chamado por Jesus para segui-lo. Então essa é a relação que nós temos aqui. Esse encontro de Felipe com Jesus que a gente vê ali no episódio é um convite de Jesus para que, porque a gente vê, eles começam a conversar e Jesus no final da conversa diz para eles, siga-me. Então o episódio mostra isso e mostra algo que a gente não leu aqui no texto, mas que é interessante, uma resistência inicial do grupo em receber o Felipe ali dentro do grupo. Mas ao verem que ele era amigo de André, rapidamente a coisa muda, eles mudam de posição, porque André já estava ali já há mais tempo dentro do grupo. E aí no episódio a gente vê ele se aproximando de Mateus, que é outra coisa que nós não vemos aqui, mas tem um negócio que é muito interessante, que apesar dos problemas que Mateus vem tendo com Pedro, eles têm um problema de relacionamento que já vem de antes do encontro de Mateus com Jesus, Felipe chega para Mateus e diz assim, Mateus, sabe qual é a coisa mais importante de tudo isso e com a qual você deve se preocupar e onde você deve focar? É o fato de você ter sido chamado por Jesus. Nada mais importa além disso. E é assim que o apóstolo Paulo, por exemplo, trata o chamado dele, né? Quando ele escreve aos filipenses, ele vai dando ali as suas credenciais e em dado momento ele fala assim que todas as coisas, é porque ele fala, eu sou romano, eu sou judeu, estudei na melhor escola, eu era fariseu. Então ele vai mostrando todas as suas credenciais. Aí no final ele fala assim, mas sabem de uma coisa? Tudo isso para mim é esterco, perto do conhecimento de Cristo Jesus. Eu até coloquei aí para a gente ler o texto de Filipenses, capítulo de número 3, versos 4 a 9. Eu vou procurar aqui o texto de Filipenses, vou ler com vocês aqui. Então vamos lá, Filipenses 3, verso 4, nos diz, a partir do verso 4 nos diz o seguinte, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Ou seja, Paulo, é o que eu estava falando, ele apresenta as credenciais, eu sou judeu, fui circuncidado, eu fui da seita farisaica, sou da tribo de Benjamim, cidadão romano, todas essas coisas. Mas ele falou, tudo isso é esterco. Eu estou lendo esse texto porque o que Felipe disse para Mateus tem muita associação com esse texto. Ele vira para Mateus e fala, preste atenção numa coisa, o que é mais importante é o fato de você ter sido chamado por ele. Isso é o mais glorioso. É nisso que você deve se apegar. É nisso que você deve se gloriar. E a gente não pode deixar passar batido. Ainda que essa cena de Mateus e Filipe não esteja dentro da Bíblia, mas a gente tem um correlato, que é esse texto que a gente acabou de ler aqui na carta aos Filipenses. Por quê? Porque à medida que nós vamos conhecendo a Cristo, nós vamos percebendo que todas as outras coisas têm menor valor,
que o que mais importa é a nossa relação com Ele, é o fato de pertencermos a Ele, é o fato de termos sido chamados por Ele. Então, não podia deixar passar batido essa cena que acontece entre Filipe e Mateus, né? E aí eles têm um outro momento entre Filipe e Mateus na estrada, em que eles estão caminhando para Cesareia, o grupo está indo embora, caminhando para Cesareia, e aí Mateus, numa conversa também com Filipe, ele fala assim: Filipe, me ensina uma passagem para que eu possa memorizar. Porque Mateus quer recuperar o tempo perdido e saber a Torá como Filipe sabe. Assim que Filipe chegou, Filipe vai citando vários textos da Torá e Mateus percebe assim, ele conhece. Eu quero chegar nesse nível, me ensina aí um texto da Torá que eu quero decorar. É mais ou menos assim, eu quero ser igual a você. E aí Filipe vira e diz para ele assim: Mateus, isso não acontece de um dia para a noite. Isso vem com tempo e dedicação. Então, eu achei isso muito significativo, por quê? Porque para todas as pessoas, o conhecimento, esse conhecimento do qual Paulo fala, que ele coloca todas as outras coisas como menos importante, ou até como esterco, como está escrito na própria Escritura, porque eu vou secundariando tudo em favor do conhecimento de Cristo. E conhecemos Ele na busca da palavra, na leitura da palavra. E é essa busca que nós temos que ter incessantemente, diariamente, cotidianamente, intensamente. Nós temos que ter essa busca. Por quê? Porque jamais conheceremos Cristo, jamais conhecemos as Escrituras sem dedicação. Há pessoas que fantasiam que eu não preciso me dedicar, a coisa vem sozinha. Não. Jesus tem um momento que ele diz: o Espírito Santo lembrará vocês de todas as coisas. Mas como ele nos lembrará de algo com o qual nós nunca tivemos contato? Então, a importância do contato, do desenvolvimento do relacionamento, e o relacionamento com Cristo acontece através também da leitura das Escrituras. Tem a oração, tem outras questões que envolvem esse relacionamento com Cristo, ele é muito importante. E aí eu quero encorajar a cada um de vocês, a nós, a mim inclusive, para que busquemos esse conhecimento nas Escrituras, porque não virá do dia para a noite. É uma busca que faremos dia após dia, dia após dia. Para isso, eu até quero ler um texto que eu coloquei também lá no grupo, em Provérbios, capítulo de número 2. Depois nós vamos ler o texto de Provérbios 4:18. Provérbios 2, versículo de número 1, vamos ler de 1 a 6, diz o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria, como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, quem escreveu esse texto de Provérbios, Salomão, o que ele diz? Nós temos que desejar o conhecimento, a sabedoria, a busca nas Escrituras, como quem busca o ouro, como quem busca a prata, desejar ardentemente. É assim que o conhecimento vem. Por quê? Porque o conhecimento vem dele. E a Escritura é fonte de riqueza. É disso que Filipe está falando. Isso não vem do dia para a noite, vem de dedicação. Porque ninguém enriquece do dia para a noite. Quem deseja a prata, quem deseja o ouro e trabalha duro para isso, trabalha anos a fio, se conseguir as coisas de forma honesta, muitas vezes trabalha anos a fio, às vezes ele vem falir 1, 2, 3 vezes em negócios, até achar um ponto certo, um negócio certo, onde ele vai enriquecer. Mas há muita dedicação por trás disso. E o texto está nos dizendo que o quê? Que para achar sabedoria, conhecimento, para conhecer a Escritura, é a mesma coisa. Nós temos que nos dedicar. É o que Filipe fala para Mateus. Isso não vem do dia para a noite. E aí eu quero arrematar com o texto de Provérbios 4:18, que nos diz assim: a vereda do justo
é como a luz da alvorada. Algumas versões dizem é como a luz da aurora, do amanhecer, que brilha cada vez mais até a claridade plena, ou seja, até ser dia perfeito. O dia, quando amanhece, ele vai amanhecendo, trazendo seus primeiros raios de luz, vai começando, mas ele leva horas até brilhar e ser meio-dia. Assim é o conhecimento, assim é a vereda do justo que busca caminhar junto com o Nazareno, com Jesus de Nazaré. Ele vai brilhando mais e mais nessa caminhada, ele vai adquirindo, ele vai absorvendo dessa natureza do seu Senhor, até que ele brilhe como um dia perfeito. Então, eu só queria pegar essa fala de Felipe para Mateus e encorajar a cada um de vocês, isso serve inclusive a mim, para que a gente busque esse conhecimento, que ele não virá do dia para a noite, mas crendo que isso vai brilhar mais e mais até ser o dia perfeito. É o contato com as Escrituras e não o decorar um verso, como Mateus quer fazer. É esse contato cotidiano que vai trazer o conhecimento que vai nos dar sabedoria para a nossa vida cotidiana. Dito isso, agora vamos partir para a centralidade do episódio, que é o chamado de Natanael. Natanael aparece logo ali no início do episódio trabalhando como arquiteto, e encontrando dificuldades. Ele vai colocando uma série de situações e ele não é ouvido, não tem os recursos apropriados para desenvolver o seu trabalho. E aí ele acaba enfrentando uma série de problemas, e aí na metade do episódio ele se encontra em seu momento mais difícil. Ele está extremamente decepcionado por um projeto que não foi adiante, em que ele trabalhou com muito afinco, que trabalhou com muita dedicação, mas aquele projeto foi desprezado e aí ele está debaixo de uma figueira fazendo uma oração com toda a sua alma, com todo o seu coração. E aí ele fecha esse momento de oração, onde ele está sozinho, onde ele está triste, onde ele está chorando, e brada em alta voz: o Senhor me vê? O Senhor me vê? Realmente, será que o Senhor me vê? E esse é o ponto significativo, porque é nisso que Jesus trabalha e o texto bíblico mostra isso para nós. E no final do episódio é o momento onde ele encontra o mestre. Na cena do texto que lemos aqui na Bíblia, e aí nós vamos investir isso, porque essa cena que acontece desse encontro de Jesus com Natanael é exatamente o texto de João 1, 43 a 51, e aí eu quero voltar para a gente refletir agora no texto que é o nosso propósito aqui. Vemos o episódio do The Chosen, em que texto ele se baseia, e aí a gente compreender o texto bíblico, o que esse texto tem para trazer para nós. Então, o primeiro versículo, João 1,43, ele tem uma expressão que nos diz o seguinte: no dia seguinte. Esse dia seguinte, quando o texto, a primeira expressão que nós lemos, no dia seguinte, Jesus encontra Felipe e chama Felipe para segui-lo. Esse dia seguinte é um dia após o chamado de Pedro. A gente teve já um episódio que nós estudamos sobre o chamado de Pedro, e o chamado de Felipe, João está afirmando para nós aqui, que foi no dia seguinte ao chamado de Pedro. No dia anterior, Jesus havia chamado Pedro, no dia seguinte, ele chama Felipe para se juntar ao grupo. E aí o texto continua, no verso 45 e 46, a gente já vê, olhando para o texto bíblico, um Felipe que já está incluído dentro do grupo. Ainda a série nos traz que houveram algumas restrições, e eu não duvido, isso pode ter acontecido de fato, mas ele já está inserido dentro do grupo e ele se mobiliza a chamar o seu amigo Natanael. Ele vai atrás de Natanael, ele se mobiliza, vira para Natanael e diz: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram. Em outras palavras, Filipe estava dizendo para ele, ou seja, a esperança de Israel, encontramos a esperança de Israel. Isso já era suficiente para mexer com qualquer israelita naqueles dias. Mas aí Filipe completa com o seguinte: Jesus de Nazaré, filho de José.
Aí aquela frase que a gente já citou várias vezes, né? Natanael questionou quase que zombando. E a gente já usou isso em alguns estudos, né? Não é, Zela? De onde ele é? Se fosse no Brasil, de onde ele é? Não precisa nem dizer, todo mundo já sabe. Osasco. Então, Nazaré? Não é possível. Não, Nazaré. Mas pode vir alguma coisa de Nazaré? É um tom quase que de zombaria ou de zombaria. E aí, Felipe diz para ele, vem e veja. Eu gostei muito do que a série colocou, ele repetiu 3 vezes essa expressão, vem e veja. Vem e veja. Venha e veja. E, como a gente já colocou, Nazaré era um lugar altamente desprezado, e por isso Natanael já colocou um rótulo, uma pecha, no local e com certeza no Nazareno, mas mal sabia ele o que estava por vir. Pois esse lugar, o mais desprezado, o mais da periferia, o mais abandonado, o de pior fama, foi esse lugar que o Criador, a luz do mundo, como nós estudamos no nosso último estudo, no último episódio, foi esse lugar que ele decidiu passar a maior parte da sua vida. Foi esse lugar onde ele decidiu crescer, onde ele decidiu passar a maior parte dos seus anos depois de ter encarnado e estar entre nós. Então ele quebra esses paradigmas, ele escolheu estar em Nazaré, pois a graça não está no lugar, a graça não está no espaço de culto, não está na igreja A ou na igreja B, mas a graça pertence a ele, independente do lugar. Até em Nazaré, até em Osasco, até em qualquer lugar, a graça pertence a ele. Onde Jesus está, é céu. Onde Jesus está, a graça. Ele quebra esse paradigma. E aí, a gente pula para o verso 47, onde Natanael chega e começa a ver o que vem de Nazaré. Será que pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque quando ele se aproxima, ele já começa a ter o primeiro contato. Jesus afirma, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. De cara, Natanael se assusta e vê que o homem de Nazaré sabe alguma coisa sobre a vida dele. Temos algo aqui que é muito interessante, que é parecido com o que aconteceu com a mulher samaritana. Lembram do estudo que nós fizemos da mulher samaritana? Foi o episódio 8 da primeira temporada, o nosso último estudo presencial, inclusive. Onde lá Jesus diz para a mulher samaritana, você já teve 5 maridos. E o que você tem agora nem é o seu marido. E ela se dá conta, fala assim, eu vejo que o senhor é profeta. Aqui, Natanael sente o impacto da declaração do Nazareno, e só que com uma reação diferente. Ao invés de ele ver em Jesus um profeta, ele fala assim, o homem é mais cético, né? Já diz assim, de onde me conheces? Aí na série, é interessante que o Natanael olha para o lado, para Felipe, e pergunta, o que você disse de mim para ele? E Felipe levanta os braços dessa forma e diz, nada, não falei nada. E aí Jesus diz a ele na série, muito linda essa cena, não olha para ele, olhe para mim. Não olha para ele, olha para mim. Olha, look at me, né? Eu estava assistindo em inglês e gostei muito dessa expressão. Olha para mim, olha para mim. Me lembra um texto de Isaías, capítulo 45, verso 22, onde o profeta Isaías escrevendo diz assim, olhai para mim e sereis salvos. É Deus falando para o povo, olhai para mim e sereis salvos. Esse, inclusive, é o texto que um dos maiores pregadores, conhecido como o príncipe dos pregadores, chamado Charles Spurgeon, que viveu no século XIX na Inglaterra, foi através desse versículo que ele se converteu, um diácono pregando, olhai para mim e sereis salvos, olhe para Cristo, olhe para Cristo. E Charles Spurgeon conheceu o Senhor Jesus naquela noite, baseado nesse verso, né? E aí Jesus diz, olha para mim, como fazendo referência a Isaías 45, porque nós temos que olhar para o Cristo de Deus, olhar para aquele que de fato sabe quem você é, quem eu sou, quem nós somos. Porque ele sabe tudo, ele é o Deus encarnado, nós vimos no último episódio, ele é o Logos, a palavra que encarnou, o verbo que se fez carne, que nós estudamos isso em João capítulo 1, versículo 1 no último estudo.
a luz, ele é a luz. João faz essa afirmação no primeiro versículo, nos primeiros versículos do capítulo 1, ele é a luz que ilumina todos os homens e que as trevas não a derrotaram. Que fala isso em João 1, de 4 a 5. Ele é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que nos vê como reconheceu a egípcia. Existe uma história da egípcia Agar, que estava fugindo de Deus, e aí Deus se apresenta para ela em Gênesis 16, capítulo 13. E aí ela diz assim, ele é o Deus que me vê. Ela chamou Deus de o Deus que me vê, porque ela achava que estava no deserto, perdida, sozinha, que ninguém a via, mas ela percebeu que Deus a via. Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando a todos, maus e bons. Provérbios faz essa afirmação em Provérbios 15, versículo 3, dizendo que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Ele conhece as intenções mais íntimas que nós temos, né? Aqui vale a pena a gente dizer que ele diz, quando ele diz assim, verdadeiro israelita, quando ele está falando isso para Natanael, isso é uma referência que ele faz a Jacó, lá atrás. Jacó é um dos pais do judaísmo, e Jacó, o nome Jacó, significa enganador. O nome Jacó tem como significado enganador. Jacó, quando nasceu, Jacó viveu a sua vida enganando, Jacó enganou o irmão dele numa disputa pela primogenitura, isso é uma história contada lá em Gênesis. Jacó enganou o sogro dele, Jacó viveu de acordo com o nome dele. Mas em dado momento da vida dele, Jacó tem um encontro com Deus. E aí Deus muda o nome de Jacó e diz para ele, Jacó, você não vai mais ser chamado Jacó, o enganador. Você agora passará a se chamar Israel. Israel significa o príncipe de Deus. Mas não foi só uma mudança de nome que aconteceu ali. Quando Deus muda o nome dele, Deus muda a natureza de Jacó. Jacó passa a se chamar Israel, mas a gente vai lendo na Bíblia que dali para frente ele deixa de ser enganador. Ele passa a viver de forma sincera, de forma honesta, de forma verdadeira. Por que eu estou falando isso? Porque quando Natanael se apresenta e Jesus fala para ele, eis aí um verdadeiro israelita, é em referência a isso que ele está falando. Eis aí alguém sincero, alguém honesto, alguém verdadeiro. É um elogio. Ele está dizendo que Natanael é verdadeiro, que é íntegro. E por que isso é significativo? E aqui é o ponto chave desse texto. Porque no versículo seguinte, João 1,48, Natanael questiona, mas de onde o Senhor me conhece? E Jesus diz, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. Essa declaração mexe demais com Natanael. A Bíblia não nos conta o que aconteceu debaixo da figueira, mas é muito belo que a série nos mostra que ela propõe que Natanael estava angustiado por um projeto arquitetônico mal sucedido. E ele questionava, o Senhor me vê? Isso é muito plausível de ter acontecido, ainda que a gente não tenha isso na narrativa, mas foi muito bela a forma como o autor da série colocou isso. Por quê? Porque o que Jesus traz na Bíblia, que a gente lê, eu te vi debaixo da figueira, revela assim, eu te vi no seu momento de angústia. Eu te vi no seu momento mais difícil, eu te vi no seu pior momento. E a série trabalhou esse pior momento. Eu vi quando você estava lá. Então, Jesus traz uma resposta imediata àquela pergunta que ele estava fazendo. O Senhor me vê? O Senhor me vê e ele chorava com isso. Eu vi você nesse momento. Ainda que a Bíblia não nos conte o fato inexorável por trás disso, que não muda. Ele vê. Ele vê. Provérbios 4,18 que nós lemos aqui. Ele vê. Ele viu Natanael debaixo da figueira. Agora, a gente tem que tornar isso pessoal. Ele nos vê. Ele te vê. Sabe quando você está no seu pior momento, num dos seus momentos mais difíceis? Ele a todos vê, sempre. Ele viu a integridade de Felipe, a angústia pela má compreensão que houve, com Natanael. Ele viu Natanael debaixo da figueira e a má compreensão que houve com Natanael. Ele sabia da integridade. Natanael trabalhou com toda sinceridade, com todo zelo
Mas aqueles que cuidavam do trabalho, que podiam oferecer os recursos, compreenderam mal Natanael. Mas havia o juiz de toda a terra, ele estava vendo. Ele viu, não há nada que ele não veja, não há nada que pegue Deus de surpresa. Não há nada que tipo, por essa eu não esperava, essa me pegou de surpresa. Isso não existe. Ele vê todas as coisas. E por que isso é importante? Porque essa é a segurança daqueles que o seguem. Essa é a segurança daqueles que o seguem. Ele vê, mesmo que ninguém te entenda, mesmo que ninguém me entenda, mesmo que ninguém nos entenda, quando você tem a melhor das intenções e está sendo mal compreendido, ele vê e mais, ele pesa as intenções, ele pesa os corações, ele vê e ele tem uma balança que pesa os corações. Aquela boa intenção e você foi mal compreendido, ele viu, mesmo na aflição, no abatimento de alma. Sabe aquela dificuldade que você tem dentro do seu trabalho? Ou talvez na transição da carreira, Lilian falou que está num processo de transição de carreira. Na transição de carreira, às vezes encontramos dificuldades. Na dificuldade, às vezes, na educação dos filhos, do trato com o cônjuge. Talvez a gente possa ter dificuldades, às vezes no trato com o dinheiro, às vezes na administração das coisas. Ele vê. E por que passamos por dificuldades? Ele está vendo, ele não pode impedir tudo isso, porque infelizmente, desde Gênesis 3, o mundo foi fraturado. O homem fez uma escolha em Gênesis que ele decidiu não mais dar ouvidos a Deus. E Deus cumpriu a sua palavra ali em Gênesis. Então, o mundo ficou fraturado. E Jesus foi muito honesto, eu já repeti isso diversas vezes no estudo, que ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo está fraturado por escolha do ser humano, mas não significa que ele abandonou tudo. Ele não abandonou, ele não largou nada, ele vê, ele enxerga, e quando ele entende ser necessário, ele intervém, ele se manifesta, ele fala. Mas mesmo que ele não faça isso, mesmo que ele fique em silêncio, tenha certeza, ele vê. Ele viu os mártires que derramaram sangue por causa da fé. Ele viu, porque tinham muitos homens já morreram e derramaram sangue por causa da sua fé. E até hoje isso acontece em diversos países. Existe uma janela no mundo chamada janela 1040. Ele vê aqueles que derramam seu sangue. Ele vê as injustiças políticas que estão acontecendo. Às vezes a gente tem a impressão que é tanta coisa acontecendo, fala, não é possível, será que Deus está vendo essas coisas? Ele vê as injustiças políticas que estão acontecendo, ou qualquer outras injustiças. Ele vê religiosos mal intencionados que usam a Bíblia para ludibriar pessoas. Ele vê a frustração das pessoas mais simples. Ele vê os problemas que cada um tem com as lides da vida. Do maior ao menor, ele vê. E nós temos que crer nisso. Nós precisamos que o verbo, aquele que nós estudamos, vimos no último estudo, ele vê e ele está exercendo o que o autor de Hebreus disse em Hebreus 1:3. Hebreus 1:3 diz o seguinte, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus, e sustentando as coisas pela palavra do seu poder. O texto diz que Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas para que ele possa sustentar todas as coisas, ele tem que ver. Sem ver, ele não sustenta, ele vê todas as coisas e assim sustenta. Ah, que maravilha! Que segurança que nós temos porque ele vê. Por mais que sejamos injustiçados, por mais que passemos por dificuldade, ele vê. Vale a pena segui-lo. Vale a pena renunciar coisas que precisamos renunciar para segui-lo. Vale muito a pena ser íntegro, ser verdadeiro, pagar um alto preço se for necessário. Sabe por quê? Porque ele vê. Ele vê você quando está debaixo da figueira. Ele vê você quando está dentro do seu quarto. Ele vê você quando você tem a melhor intenção para ajudar uma pessoa e a pessoa acha que você está sendo injusta, está perseguindo ou qualquer coisa que seja. Ele vê todas as coisas. Vale a pena andar perto dele, porque ele está vendo. Posso garantir isso e o texto nos garante isso.
Tanto que Natanael ficou altamente impactado. De onde o Senhor me conhece? E aí quando ele diz, eu te vi lá debaixo da figueira, a gente entra no verso 49 e 50 e Natanael de pronto reconhece, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel. Ele sabia, Natanael sabia o que havia acontecido debaixo da figueira. Quando ele diz, eu te vi lá debaixo da figueira, e no episódio é muito bonito de ver, o Senhor me vê. Então quando ele diz, eu te vi, o Senhor me vê. Eu te vi lá debaixo da figueira. Isso traz ainda mais beleza, né? E aí ele não resistiu. De imediato creu e já confessou, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ele entendeu que estava diante de Deus. É muito legal na série que quando ele fala isso, ele para. Fala assim, quase que sussurrando. Aí Jesus diz assim, tá vendo? Aí está. Eu disse que era um verdadeiro israelita. Eu não disse? Jesus diz, tá vendo como eu te vi? Eu sabia que você estava, eu sabia que você, eu não te conheço de hoje. Eu já te conheço muito antes de Felipe te chamar. Então, e como eu disse, Natanael entendeu que estava diante de Deus, diante do Filho de Deus. E aí Jesus devolve imediatamente, dizendo a ele, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Quem crê nele, aquele que tudo vê, aquele que é o Cristo, verá coisas ainda maiores. Que coisas maiores? Verá o agir de Deus em todas as coisas. Durante a caminhada que nós nos propomos a fazer com Jesus, nós vamos ver que ele trata os seus filhos como um verdadeiro pai. Nós já estudamos, no último estudo, quem são os filhos de Deus. Nós já vimos que não são todas as pessoas que são filhos de Deus. Acho que vocês se lembram disso. Então, ele trata os seus filhos, os seus, como um verdadeiro pai trata os seus filhos. Nós veremos que ele se importa com o nosso crescimento e em transformar a vida daqueles que ele chamou. Essa é a grandeza da obra dele. Como transformar? A nos tornar para ficarmos parecidos com Jesus. Nossa, Anderson, a ficar parecido com Jesus? Eu quero ler um texto que está em Romanos, capítulo 8, versículo de número 29. Esse eu não coloquei lá, mas esse aqui eu vou abrir, eu preciso ler esse texto para poder trazer aqui o que eu pretendo trazer. Romanos capítulo 8, verso de número 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, prestem atenção na palavra antemão, aqueles que de antemão conheceu. Deixa eu achar que minha Bíblia tem a letra pequena, eu tirei a mão aqui. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que beleza. Vejam, eu pedi para vocês observarem, aqueles que de antemão conheceu. Não foi o que aconteceu com Natanael? Ele vira para Natanael e fala, Natanael, eu já te conheço. De antemão, antes de Felipe o te chamar, eu já te conhecia. Eu já te vi debaixo da figueira. Até aquele momento, Natanael não sabia, mas Jesus já o conhecia de antemão. E o chamou para transformar Natanael à imagem do seu filho. Porque esse não é um chamado só para Natanael. A Bíblia nos afirma, e é o que Paulo está afirmando aqui na carta aos Romanos, que ele chamou, aquele que de antemão conheceu, chamou. Para quê? Para sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Porque isso não ficou lá. Isso é para todos os chamados. Quer dizer, se eu seguir a Cristo, eu serei transformado para ficar parecido com Jesus? Sim, te afirmo que sim. Isso foi o que o texto de Romanos nos afirmou, e isso foi o que aconteceu com os cristãos da Antioquia. Tem um texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 16,
que ele diz assim: assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. E aí aqui eu vou explicar o que é ser a imagem do seu filho. A palavra grega usada nesse texto de Atos 11:26, onde os cristãos eles estão lá vivendo em Antioquia, pregando em Antioquia, caminhando em Antioquia, vivendo a sua vida comum, e eles são chamados de cristãos. A palavra grega usada para cristãos, ela significa, numa tradução literal, pequenos cristos, ou miniaturas de Cristo. Ou seja, eles estavam tão parecidos com Jesus que pareciam suas cópias, suas miniaturas. Eles foram transformados nesse contato com Jesus a tal ponto que eles estavam andando da mesma forma como Jesus andou, muito parecidos com Cristo. São miniaturas de Cristo. Esse é o significado. É como se nós lêssemos assim: em Antioquia, os discípulos foram chamados de miniaturas de Cristo pela primeira vez, que aí o significado veio para nós como cristãos. Ser cristão é ser uma miniatura de Cristo, ou seja, parecido com Cristo, que é o que Paulo afirmou no texto que eu acabei de ler em Romanos. Ele nos conheceu de antemão e nos chamou para quê? Para nos tornar parecidos com o seu Filho, parecidos com Jesus. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Quando Jesus foi embora, ele falou: eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Aquele que recebe Jesus como seu Salvador pessoal, ele recebe a natureza de Deus, que é o Espírito Santo. E aí começa o trabalho do Espírito Santo na nossa vida, em transformar a vida dos seus seguidores em ficarem parecidos com Jesus. Para que, como nós vimos no último estudo, quem recebeu, ser transformado para ficar como filho de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. Esse contato, essa relação do seguidor de Jesus com ele, o torna parecido com ele. Por isso que eu fiz essa afirmação. Esse é o objetivo de Deus, porque nós vamos ficar, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Nós somos transformados dia após dia para ficarmos parecidos com ele. O nosso procedimento, a nossa natureza vai mudando de tal forma, e aí a psicologia pode explicar isso melhor do que eu. A nossa natureza eclode, ela sai. Aquilo que a gente tem dentro de nós, ela sai. A gente começa a revelar nos nossos atos, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, debaixo da influência. Por exemplo, nós somos criados pelos nossos pais, recebemos uma carga de influência de pai, de mãe, de um círculo no qual a gente vive. Em dado momento, a gente começa a colocar isso para fora. Nessa relação com Deus, nesse contato com o Pai Celestial, a nossa vida vai sendo transformada. A nossa natureza é transformada, o nosso procedimento muda. A gente passa a viver de forma íntegra, de forma verdadeira, de forma que as pessoas que estão ao nosso redor começam a perceber: algo aconteceu com essa pessoa para que essa pessoa esteja tão diferente. Algo aconteceu para que essa pessoa mudasse dessa forma. Essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Então, ele nos chamou para essa transformação. E aí o verso 51 fecha dizendo assim: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem, teve um estudo que nós fizemos presencialmente, nós estávamos num grupo bem pequeno e falamos assim brevemente sobre essa questão do Filho do Homem. A Lilian está até afirmando, ela lembra, estava nesse estudo. Essa é uma expressão que Jesus gostava muito de usar para si mesmo. Ele muitas vezes chamava a si mesmo de Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem é uma expressão que está no livro de Daniel, no capítulo 7, verso 13, se vocês quiserem depois ler. E nesse momento que o profeta Daniel está falando ali sobre o Filho do Homem, ele está falando do Messias que virá. O livro de Daniel foi escrito cerca de 600 anos antes de Jesus Cristo vir. Então ele está falando do Messias que virá. E aí o texto no verso 14 afirma que ele vai ter domínio sobre todas as nações, todos os reinos, todos os povos, línguas, sobre todas as coisas.
E aí, quando Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, ele está dizendo, eu sou o Messias, mas não o Messias, como Daniel falou, que virá. Eu sou o Messias entre vocês. Ele é o Messias entre nós, ele é o Salvador do mundo. E quem seguir esse Messias que já está entre nós, que já andou entre nós, vai ver o céu aberto. Como assim ver o céu aberto? Porque ele é o elo de ligação entre nós e Deus. Então, o caminho está aberto para uma relação com Deus. Ele abriu o caminho entre Deus e os homens para que nós pudéssemos nos achegar. Há um texto em Hebreus que diz que nós com ousadia podemos nos chegar à presença de Deus. Isso é ver o céu aberto, é você ter o livre acesso para uma relação com Deus, que foi o que Jesus estabeleceu. Ele abriu esse caminho, ele é esse elo. E quando nós passamos a segui-lo, a gente começa a ver o céu aberto, a ter essa relação, a ver o cuidado de Deus em cada detalhe da nossa vida, em cada detalhe da nossa caminhada. Porque onde Jesus está, eu fiz essa afirmação no começo, é céu. Onde ele está, onde está a presença de Jesus Cristo, isso é céu para aqueles que o seguem. Os discípulos não queriam, Natanael que foi chamado, Felipe que foi chamado, que nós lemos, Pedro, André, todos os outros chamados que nós vemos na série, eles não queriam estar em outro lugar que não na presença de Jesus. Tem algo que eu não tinha preparado para falar, mas me veio à mente. Há, inclusive, para afirmar isso, um discurso de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, onde Jesus faz um discurso muito duro e muitas pessoas dizem, quem pode suportar esse discurso? E aí muita gente começa a ir embora. Muita gente que estava seguindo Jesus vai embora. Aí Jesus vira para os apóstolos, os 12, e fala assim, vocês não querem aproveitar aí também? Quer pegar carona? Pode ir. Vocês não querem ir embora? Aí Pedro vira e fala para ele assim, Senhor, mas para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. O Senhor pode falar a palavra mais dura que for. O Senhor pode falar o que o Senhor quiser. Eu quero estar na sua presença. Eu quero estar onde o Senhor está. Porque quando eu estou perto do Senhor, eu vejo os céus abertos. Eu tenho liberdade, eu estou me relacionando direto com Deus. Isso é ver os céus abertos. Esse é o chamado dele para os seus. E o que são essas grandes coisas que nós veremos? Porque o cristão, eu acabei de afirmar que ele é transformado para parecer com o seu Filho, para parecer com Jesus. Ele vai transformando a nossa natureza, as nossas prioridades e vai nos transformando para ficarmos semelhantes a Jesus, para que quem está ao nosso redor veja Jesus em nossas vidas. E aí a gente passará a ver grandes coisas acontecendo. Que grandes coisas? Outras vidas sendo transformadas. Esse é o maior milagre que pode acontecer. Há um texto em Lucas que Jesus afirma que a maior alegria que acontece no céu é quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Ele não fala de muitos, ele fala quando um pecador se reconhece pecador e se arrepende dos seus pecados, essa é a maior alegria dos céus. Então a grande alegria de um pequeno Cristo, de uma miniatura de Cristo, de um cristão, é ver vidas sendo transformadas. Assim como ele teve o privilégio, por quê? Porque ele sabe a beleza de uma vida transformada, de caminhar com o Nazareno. Ainda que a gente ache que de Nazaré não possa vir nada de bom, como Natanael disse, o Nazareno é o cheio de graça. O Nazareno é o que nos transforma. O Nazareno, e aí a gente passa a querer isso para os nossos. Porque o nosso interior, as nossas prioridades são tão transformadas, a gente passa a desfrutar de uma relação tão próxima e tão íntima com ele, isso é tão gostoso, a gente não tem como explicar. É só vivendo para você saber o que é isso. Mas você passa a desejar isso para outros. Você fala, não é possível. Eu quero que o meu pai, a minha mãe, o meu grande amigo, a minha amiga, o meu primo, a minha filha, o meu filho, o meu professor, eu quero que eles sintam o que eu sinto, porque isso é maravilhoso. Isso é grandes coisas. A gente tem vivido dias em que os coaches têm falado que grandes coisas
é você abrir uma empresa, é você deixar uma empresa que deixa legado, é você ser rico e você plantar isso e aquilo. Não é nada contra, eu não estou pregando contra isso de forma nenhuma. Isso tudo é muito legal, você construir empresa, fazer acontecer, mas as grandes coisas do Evangelho é ver vidas transformadas. Por quê? Porque foi por isso que ele morreu. Nós acabamos de celebrar a Páscoa. Ele morreu para salvar pecadores, para ver pecadores se reconhecendo pecadores e tendo sua vida transformada. Ele encarnou e foi para um madeiro, para uma cruz, não foi para que pudéssemos prosperar, crescer, se puder, pô, que legal, ótimo, eu trabalho duro, tento também ter conforto, isso tudo é muito legal, mas ele morreu, não foi para me dar essas coisas, ele morreu para transformar a minha vida e me transformar em seguidor dele. Então eu fecho o estudo dizendo essas coisas, por quê? Porque esse chamado para Natanael, a quem ele viu debaixo da figueira, ele é para nós. Ele é para todos os seus. Ele vê aquilo que ninguém vê quando nós estamos debaixo da figueira. E ele quer nos